Sim, é óbvio. Ontem a gente conversava sobre isso, né? Que tipo de paciência vai se ter se as coisas não andarem bem logo cedo? É claro que você não tem que... se por acaso a estreia amanhã, eu usei esse exemplo ontem, a seleção brasileira fizer uma partida burocrática e tal, o que nós vamos falar? Nós vamos falar que foi o primeiro jogo com esse treinador, né? Não tem mais, né? Não tem por onde você encontrar uma forma de fazer uma crítica ou de distribuir responsabilidades, mas eu acho que ao mesmo tempo, por ele ser quem é, essa figura diferente e ter um nome muito bem estabelecido e admirado no mundo inteiro, a minha impressão é que vai haver uma tolerância maior se as coisas demorarem a se encaixar. Só que falta pouco tempo, ele recebeu uma missão, assim, veja, se fosse outro treinador, como essa outra pessoa lidaria com a tarefa que foi entregue? Porque a tarefa entregue não é faça um bom trabalho, não é devolva o bom futebol ao Brasil. A tarefa é ganhe a Copa do Mundo de 2026. Então, se o Ancelotti fizer a seleção brasileira jogar muito bem nesse período de um ano, mas não ganhar a Copa, de certa maneira, ele terá feito menos do que ele deveria ter feito. Insano que seja isso, entregar a um técnico a missão de ganhar a Copa. A seleção brasileira sempre foi o time que não poderia não ganhar as Copas. Agora mais ainda, mesmo que falte apenas um ano e outras equipes que têm jogadores tão bons quanto e têm também tradição e têm excelentes técnicos, estão em estágios bem adiantados. Só que a Copa é aquele torneio que às vezes ganha o time que esquenta na hora certa, tem muita sorte, falta de sorte. Se você for pensar em termos de estrutura para trabalhar, não é que seja impossível ganhar uma Copa do Mundo. É evidente que não, né? Trabalhando por um ano, é claro que é possível, mas é assim que deve ser? Não, não é assim que deve ser. Então sempre foi um problema para o Brasil. É a única seleção que ganhou todas as Copas, é a que mais ganhou, é a única que não pode não ganhar. Independentemente de como seja, não pode não ganhar a Copa. E o Ancelotti vai lidar com isso. Ele sabe que é assim, né? No final das contas, ele tem que entregar isso, seja como for. Né? Porque tem muita gente, inclusive do lado de cá, dizendo, para mim só interessa ganhar a Copa, o resto que se dane. E não, eu não entendo as coisas dessa maneira. Ele vai trabalhar com muita pressão, mas ao mesmo tempo é o que ele está acostumado a fazer, né? Alguém que saiu do Real Madrid para dirigir a seleção brasileira lida muito bem com as exigências e as demandas do cargo. O Zupa, já muda o patamar da seleção brasileira e ele vai ter esse poder de trazer de volta também o torcedor? Não muda o patamar ainda, mas pode mudar o patamar, porque o trabalho não começou de fato, né? E ele pode trazer o torcedor de volta. O que está acontecendo agora, esse efeito de olha que delícia que é a seleção brasileira, não é inédito. Isso aconteceu com todos os últimos técnicos que estrearam do Tite para cá. Quando o Tite estreou, a seleção embalou e foi negócio, agora a seleção está próxima do torcedor. No primeiro jogo do Diniz, o Brasil goleou a Bolívia e todos os programas, todas as manchetes eram pelo futebol que o Brasil jogou, a seleção se reaproxima do povo. Quando o Dorival estreou nos jogos na Europa, a sensação era agora a seleção tem uma cara, enfrentou Inglaterra, enfrentou Espanha, ganhou de uma, empatou com a outra, e agora com o Ancelotti é a mesma coisa. A diferença é que o Ancelotti é maior que todos esses. É isso que eu ia falar, mesma A sensação coisa, né? ela é parecida. Ele é um cara maior e se as coisas acontecerem bem no médio prazo, não só no curto prazo, isso tem potencial. Mas essa sensação de que agora o torcedor pode se reaproximar, isso foi vivido com os três técnicos que eu citei. A questão é que um cara como o Carlo Ancelotti comandar uma seleção como a seleção brasileira era só um exercício do imaginário, é uma quebra de paradigma tão grande que junto com essa sensação da reaproximação vem sonhos muito grandes. Então se as coisas forem bem tocadas, tudo isso vai acontecer, o patamar vai mudar. O que o Danilo falou na entrevista para o Romário, o olhar do ambiente externo, das outras seleções, dos adversários, para a seleção brasileira vai voltar a ser um olhar de respeito, mas para isso acontecer, o trabalho tem que andar. Então, assim, a gente tem que esperar para ver. Potencial, claro que tem, mas não dá para falar que vai
Tem que esperar. O Ancelotti pode não fazer um bom trabalho no Brasil. Pode, claro que pode. Né? Espero que ele faça um grande trabalho. Mas a gente tem que esperar as coisas acontecerem. Tem algumas coincidências, né? O Gustavo lembrou ontem que o Tite também estreou contra o Equador fora de casa, né? Trabalhou pouco, mas, claro, teve mais condições de trabalhar do que o Ancelotti, acho. Pouco, teve mais, fez, eu lembro de ter escrito ele algo. Ele convocou no prazo, não isso. chegou assim, né, toque de caixa. E, claro, né, era um treinador que estava aqui, dirigindo o Corinthians, e tava, né, não precisou se adaptar a nada. Para ser preciso, bem mais, o Tite foi anunciado em junho, aí teve a Olimpíada, e ele estreou em setembro. Então, como técnico, ele teve quase 3 meses até a estreia. E o Ancelotti também vai estrear contra o Equador fora de casa. E o Tite concluiu, no primeiro ciclo de Copa dele com a seleção, a campanha de eliminatórias, quando o Brasil era favorito no mundo inteiro para ganhar a Copa do Mundo, contra o Paraguai aqui em São Paulo, na Neoquímica Arena. Tem um gol espetacular, construído pelo lado esquerdo, que é o gol que simbolizava a forma daquela equipe jogar e atuar. Foi uma partida maravilhosa. A seleção brasileira, naquele momento, com aquele grupo, era favorita a ganhar a Copa do Mundo. Mas coisas aconteceram, jogadores se machucaram, não deu certo a substituição e o Brasil não fez uma boa Copa do Mundo. E o Ancelotti não vai encerrar contra o Paraguai, mas ele vai estrear contra o mesmo adversário e vai jogar no mesmo estádio contra o mesmo Paraguai. Que eu lembrei agora há pouco, que foi o adversário da seleção quando o Tite encerrou o ciclo das primeiras eliminatórias dele. O Ancelotti é o treinador no qual o Tite sempre se espelhou, é como se fosse um ídolo, como se fosse não, é um ídolo, um treinador que ele admira demais pela sua maneira de ser também. Outras coincidências, André? Tem mais outras 2 coincidências. Duas mais? Falei até isso ontem. O Tite trouxe jogadores de confiança, na época Renato Augusto e Paulinho. E o Ancelotti traz Casemiro e Richarlison. E a grande novidade do Tite foi um atacante revelado pelo Palmeiras. Gabriel Jesus. Agora o Estevão vai ser o titular do Carlo Ancelotti. Apenas coincidências, gente. Tá bom. Deu? Eu lembro desse jogo com o Paraguai e se você fizesse uma pesquisa mundial naquele dia, assim, de longe é a favorita para ganhar a Copa. Não foi isso que aconteceu. É uma coisa que você não pode afirmar, porque o futebol não respeita esse tipo de coisa, mas você pode ter essa ideia. A minha impressão é que com aquele time o Brasil ganharia a Copa. Vamos lá, intervalo no nosso Sport Center. O que vem pela frente?